Hélio 522, vocês estão me ouvindo? No alto, sobre a cidade de Atenas, 2 caças seguem um jato 737 durante seu trajeto em círculos sobre a cidade. 522, estão me ouvindo? Câmbio. Não há resposta do avião de passageiros, mas tem alguém nos controles. Há mais de 100 pessoas a bordo. Todos estavam pensando que era um sequestro ou um ato de terrorismo. Tem uma pessoa se mexendo na cabine. Repito, tem uma pessoa... O que aconteceu com a tripulação e com os passageiros? 522, estão me ouvindo? Câmbio. E quem está pilotando o avião? 522, estão me ouvindo? Câmbio. Mayday, desastres aéreos. Esta é uma história real. Ela foi baseada em relatórios oficiais e em relatos de testemunhas oculares. Avião fantasma. Amanhece o dia 14 de agosto de 2005. A tripulação do voo 522 da Helios Airways está se preparando para decolar da ilha de Chipre rumo a Atenas, Grécia. Está um belo dia. Eu não devia ter entrado no avião. Andreas Prodromou tem 25 anos. Ele não deveria estar trabalhando hoje, mas acabou pegando esse voo para passar um tempo com a namorada, que também trabalha na Helios. Está um dia perfeito para voar. Você vai voar, Andrés. Prodromou é comissário, mas ele tem planos maiores. Ele quer ser piloto da Helios no futuro. Seu sonho era ser piloto profissional. Pessoalmente, eu queria que ele continuasse nos negócios da família. Sempre falávamos nisso. Oh, temos companhia. É verdade. Vá para seu assento. Te vejo em Atenas. Na cabine de comando, a tripulação está ocupada com os preparativos de rotina referentes à decolagem. O dia está claro. O capitão Hans Merten é um alemão oriental, um piloto contratado pela Helios para trabalhar durante a temporada mais agitada durante os feriados. Está tudo pronto aí? Como? Você já está terminando tudo? Quase. Seu copiloto é de Chipre, Pambos Charalambos. Trabalhou exclusivamente para a Helios durante os últimos 5 anos. Antes de iniciar qualquer voo, as tripulações são obrigadas a executar várias verificações em vários equipamentos a bordo. É um procedimento de rotina, mas é necessário. Portas fechadas. Poderia levantar sua bandeja e colocar seu assento na posição vertical? A Helios é uma empresa de voos comerciais que vende passagens abaixo do custo para destinos na Grécia. É um final de semana de verão e o avião está lotado com famílias. Ao todo, há 115 passageiros neste jato. Se precisar de alguma ajuda, me avise. Já vamos decolar. São tarifas baixas sem muitas regalias. Eles nem servem um refrigerante durante os voos mais curtos. Mas eles oferecem mais oportunidades ao viajante que não tem muitos recursos. Paros Demétrios e Maria Ricou estão viajando para a ilha grega de Patros. Eles acabaram de ficar noivos. E eles tinham reservado esses dias de férias com 1 mês de antecedência, mais até. Era como uma lua de mel para eles. Comissários, por favor, dirijam-se a seus assentos. Preparar para a decolagem. Apenas alguns minutos depois das 9 da manhã, o voo da Helios Airways levanta voo em meio ao sol brilhante. Controle de Nicósia, aqui fala o Helios 522. Permissão para altitude de cruzeiro, 340. Hélio 522, permissão para nível 340 concedida. Tenha um bom dia. Nivelando para 340. 340.
Depois de poucos minutos, o avião ainda está subindo para alcançar sua altitude de cruzeiro. De repente, soa um alarme na cabine. O que foi isso? Aviso de configuração de decolagem? A tripulação está confusa. O alarme de configuração de decolagem normalmente só soa no solo. Ele avisa ao piloto que seu jato ainda não está pronto para a decolagem. A tripulação não sabe por que ele está soando agora. Sem saber qual é o problema, o capitão fala por rádio com o centro de operações da Hélios no aeroporto de Larnaca, em Chipre. Operações, aqui fala o voo 522, câmbio. Voo 522, posso ajudá-los? O aviso de configuração de decolagem acabou de soar. Como? O aviso de configuração de decolagem acabou de soar. Não deve ser nada. Aviso quando o avião se nivelar. Com o primeiro alarme ainda soando na cabine, as coisas se tornam ainda mais confusas. Em seguida, o alarme principal liga. Isso pode indicar que alguns dos sistemas a bordo estão superaquecidos. Agora foi o alarme principal que ligou. Vou chamar um engenheiro, 522. Um minuto. Um minuto. O que foi? Não estou entendendo qual é o problema. Voo 522, como posso ajudá-los? As luzes das ventoinhas de resfriamento estão ligadas. Desculpe, pode repetir? Enquanto os pilotos e os engenheiros no solo tentam resolver o problema dos dois alarmes, a maioria dos passageiros nem faz ideia de que há um problema, até que... Fiquem todos calmos. Permaneçam sentados. Por favor, ponham suas máscaras de oxigênio sobre a boca e o nariz. As orientações são que a pessoa se proteja, pegue uma máscara de oxigênio e permaneça sentada. Se puder ajudar outros passageiros a pôr suas máscaras, pode e deve ajudá-los. Mas não se pode arriscar a segurança de nenhum membro da tripulação para ajudar um passageiro que esteja 5 ou 6 fileiras na sua frente. O procedimento correto é pegar uma máscara, colocá-la e esperar que a aeronave fique nivelada ou comece a descer. Ninguém no avião sabe qual é o problema. Eles estão esperando informações da cabine de comando. Os pilotos não sabem que as máscaras de oxigênio na cabine foram baixadas e eles ainda não sabem por que seu aviso de configuração de decolagem está ligado, nem porque seus sistemas estão superaquecendo. Ambas as luzes de resfriamento de equipamento estão ligadas. Isso é normal. Poderia confirmar seu problema? O engenheiro no solo está lutando para conseguir ter um quadro mais claro do que está acontecendo no ar. As luzes estão acesas. Você poderia confirmar se o painel de pressurização está no automático? Onde ficam os corta-circuitos do resfriamento de equipamento? Atrás do assento do capitão. Consegue vê-los? O que está acontecendo? Tem alguma coisa errada com o sistema elétrico. Eu estava lá para pegar uma coisa, sei lá, só sei que estava ali. Eu pensei, não de novo, um de nossos problemas. Então, eu saí de lá. Bom, boa sorte. O problema não parece sério, mas à medida que o avião continua a subir, os passageiros continuam sem receber nenhuma mensagem da cabine. Hélios 522, estão vendo os corta-circuitos? E agora o engenheiro no solo perde contato com a aeronave. Hélios 522, estão me ouvindo? Passaram-se menos de 30 minutos desde a decolagem e o voo 522 ainda está em seu curso. O avião está sobrevoando o mar Mediterrâneo e está indo em direção a Atenas. Saúde. Hélios 522, estão me ouvindo? Logo depois de ter deixado a ilha de Chipre, 2 alarmes diferentes soaram no avião. A tripulação estava tentando resolver o problema com a ajuda dos engenheiros do solo. Mas agora, o contato pelo rádio com o avião foi perdido. O controle de tráfego aéreo não tem nenhuma resposta do piloto nem do copiloto.
Os voos para a Grécia normalmente levam 1h30. Mas o jato de passageiros foi visto no ar por mais de 2 horas, dando voltas em um padrão de espera. Soubemos que tinha um jato voando para dentro do território grego e que não tinha comunicação. Todos estavam pensando que era um sequestro ou um ato de terrorismo. Mais de 3 milhões de pessoas vivem em Atenas. A queda de um avião sobre a cidade causaria uma terrível perda de vidas inocentes. Era um avião desaparecido. Poderia haver a possibilidade de sequestro ou um ato de terrorismo, então resolvemos envolver os militares. A Força Aérea Grega envia 2 de seus caças mais sofisticados para investigar o avião da Hélios. Hélios 522, estão me ouvindo? Câmbio. Mas os pilotos não estão conseguindo nenhuma resposta. Um dos jatos voa mais próximo da cabine. Tem alguém no assento do piloto caído sobre os controles. Mas não há sinal do capitão. O piloto do caça manda um rádio para o controle de tráfego aéreo em Atenas. Atinai ACC, tem uma figura na cabine do Hélios 522. Ele parece estar desmaiado. Atinai ACC, verificando o avião. Ele consegue ver os passageiros em seus assentos, mas nenhum deles reage à presença do caça. Então o piloto vê alguém se movendo na cabine. Controle de tráfego aéreo. Tem uma pessoa se movendo na cabine do avião. Repito, tem uma pessoa se movendo na cabine do avião. Hélio 522, estão me ouvindo? Câmbio. Hélio 522, estão me ouvindo? Voo 522, aqui fala o controle de Atinai. O caça continua acompanhando o jato, mas não há nenhuma resposta da cabine. Um deles estava numa posição de atirar atrás do 737. O outro estava perto da cabine e estava tentando se comunicar visualmente com a pessoa na cabine. De repente, o 737 vira para a esquerda e começa uma rápida descida. Atinai ACC, o Hélios 522 está virando de maneira acentuada. Estamos seguindo. De mais de 10 mil metros, o avião mergulha em direção ao solo. Então, a 2.100 metros acima do solo, a pessoa no assento do capitão percebe o caça pela primeira vez. Mas eles não trocam nenhuma palavra. Nem o piloto do caça, nem o controlador de tráfego aéreo local conseguem fazer contato com o jato. Logo depois do meio-dia, quase 3 horas depois de decolar da ilha de Chipre, o voo 522 da Hélios cai. Atinai ACC, o Hélios 522 caiu. Repito, o Hélios 522 caiu na colina Gramatico. Câmbio. Os bombeiros e as equipes de resgate correm até o local do acidente. Não há sobreviventes. O comissário Lazarus Demetrian está chocado pelo que houve no centro de operações da companhia. Foi a cena mais caótica que eu já vi. Quando eu voltei, o nosso controlador de operações disse que havia perdido a aeronave e seus olhos estavam marejados. A Hélios é uma empresa pequena, com apenas 3 jatos. Os membros da tripulação trabalhavam juntos há anos. Para Paul Simeonides, as notícias sobre o acidente foram particularmente terríveis. Ele e a noiva dele são comissários da companhia.
Eu acho que foram os 30 piores minutos da minha vida seguindo aquela imagem, porque a Vitória estava viajando aquela manhã para Glasgow. O irmão dela e todas as pessoas que conhecíamos estavam me ligando para saber se eu estava vivo, se a Vitória estava viva e o que havia acontecido. Sabíamos que levava 1h30 até a Grécia. Então, provavelmente, não era aquele avião e levamos cerca de 3 horas para descobrir que o Paros e a Maria estavam naquele avião. O pai de Andreas Prodromou não sabia que o filho dele tinha sido chamado para completar a tripulação do voo 522. Me disseram que o radar perdeu o voo do Helios e que os controladores do tráfego aéreo não conseguiam fazer contato com eles. Eu fiquei preocupado. Liguei para o celular do Andreas. Ele estava sempre com esse celular, mas infelizmente ele não atendeu. Depois desse telefonema, senti o chão sumir debaixo dos meus pés. Foi o pior acidente aéreo da história da Grécia. Mais de 121 vítimas são de Chipre. A pequena nação-ilha declara 3 dias de luto depois do acidente. Foi uma tragédia estranha. Durante mais de 1 hora, os controladores do tráfego aéreo observaram o jato de passageiros voar sem comunicação por rádio cada vez mais perto de Atenas, sem fazer ideia do que estava acontecendo com o jato. Agora, peça por peça, os investigadores estão tentando descobrir. Então subimos a colina e lá estávamos nós, enfrentando aquela situação que estava além de qualquer descrição. Eu vi uma grande área na minha frente pegando fogo, tudo negro. Por ali, pessoas por todo lado, pedaços espalhados do avião. Foi uma visão verdadeiramente horrível. Espero nunca mais ter que vivenciar nada igual. Foi terrível, terrível. Os investigadores imediatamente começam a procurar as causas do acidente. Nos primeiros dias de seus esforços, dão uma virada frustrante. Eles recuperam a caixa contendo o gravador de vozes da cabine. Mas o gravador propriamente dito não estava ali. A princípio foi muito difícil para nós, porque primeiro encontramos a caixa da CVR muito danificada, mas não encontramos a máquina dentro dela. Os corpos recuperados do local do acidente são trazidos para o legista-chefe de Atenas. As autópsias adicionam mais mistério ao caso. Todos a bordo do avião estavam vivos na hora do acidente. Houve especulações na época dizendo que eles tinham morrido no ar. Mas a verdade é que eles não morreram inalando nenhuma substância tóxica nem nada assim. Aquelas pessoas morreram do impacto. Οι άνθρωποι σκοτώθηκαν. Mas, se os passageiros estavam vivos durante todo o voo, por que o piloto do caça não viu nenhuma atividade dentro da cabine e quem estava nos controles quando o jato circulou sobre a cidade de Atenas? Quando os investigadores encontram as amostras de tecido nos restos mortais na cabine, eles fazem uma terrível descoberta. A pessoa nos controles do avião, quando ele caiu, era o comissário Andreas Prodromou, uma adição de última hora à tripulação. Mas por que ele estava na cabine? Será que ele estava tentando salvar o avião ou ele deliberadamente levou a aeronave para a tragédia? Vários dias depois de encontrar a cobertura exterior do gravador de vozes da cabine, os investigadores encontram o gravador propriamente dito. Quando o chefe dos investigadores, Solax, ouve os momentos finais do voo, ele obtém a resposta para uma pergunta vital. Mayday. Mayday.
Não foi um ato terrorista. Helios Airways, voo 522. Prodromou estava pedindo ajuda. Mayday. Mayday. Solax ouve 5 chamados de Mayday na fita, embora nenhum deles tinha sido ouvido pelos controladores de tráfego aéreo. A primeira vez que eles disseram que havia alguém na cabine, podem acreditar, eu sabia que era o Andrés. Ele não era covarde. Ele entendia um pouco de aviões e teve capacidade para fazer alguma coisa. Na verdade, Prodromou tinha licença de piloto. Foi seu primeiro passo em direção a seu objetivo de se tornar capitão da Helios. Está um dia perfeito para voar. Você vai voar, Andrés. Mas nem todo o seu treinamento o ajudaria a salvar o avião. Quando ele foi visto nos controles, o voo 522 já estava no ar há quase 3 horas. E a razão de o voo da Helios parecer ter se afastado dos F-16 que o estavam seguindo era porque os tanques da esquerda ficaram sem combustível. Não importa o que fez os alarmes soarem, a razão do acidente foi simples. A DFDR e a CVR nos deram uma prova absoluta de que o avião ficou sem combustível. E essa foi a causa do acidente. Solax agora sabe quem estava na cabine do avião e por que ele caiu. Mas para entender completamente o mistério, ele precisa de mais informações. Mayday. Seus investigadores descobrem um histórico suspeito de problemas de manutenção com os jatos da Helios. Problemas que poderiam ajudar a explicar o que aconteceu com o voo 522. Menos de um ano antes do acidente, a mesma aeronave sofreu uma rápida descompressão. Lazarus Demetrian trabalhou naquele voo. Eu estava na parte de trás da aeronave na época. Houve um estalo metálico, um som, um estalo e... as máscaras de oxigênio caíram de seus compartimentos. Cada passo que eu dava era com dificuldade. Era difícil me mover, respirar. Na verdade, eu estava começando a ficar sem ar. À medida que o avião começou a descida imediata a 3.300 metros, tudo o que Demetrian pôde fazer foi permanecer com o cinto e esperar. Quando o avião atingiu uma altitude segura, Demetrian fez uma inspeção na porta de trás e ficou chocado com o que descobriu. Eu notei que a porta de trás não estava totalmente trancada. As dobradiças em cima e embaixo da porta estavam fora do lugar. Eu até passei a mão para verificar melhor. Não houve feridos. O avião fez uma aterrissagem de emergência e a porta foi inspecionada. Houve outros problemas mais recentes também. Um engenheiro de solo da Helios diz a Solax que no dia do acidente com o voo 522, esse avião teve outro problema na porta traseira. Quando verificamos o diário de bordo daquele voo, vimos que teríamos que fazer uma manutenção não agendada. O avião tinha chegado em Chipre pouco depois da meia-noite do dia 14 de agosto. A tripulação na cabine tinha ouvido barulhos altos e viu gelo na porta de trás do avião durante o voo. Ele estava com o horário marcado para decolar outra vez horas depois. Logo após a aterrissagem, os engenheiros começaram a verificar o problema. Para ter certeza de que não havia nada de errado com a tranca na porta, os engenheiros fazem um teste de pressurização. Durante um voo normal, os motores de um avião forçam a entrada de ar dentro do avião. Para garantir que o oxigênio circule durante a viagem, pequenas válvulas na parte de trás permitem que um pouco desse oxigênio vaze. Um avião pressurizado é como uma lata pressurizada. A gente pressuriza o avião de modo que as pessoas possam sobreviver ao ambiente em que o avião precisa operar. Mudando unidade de controle de pressurização digital de automático para manual. Com os motores do jato parados,
O engenheiro usa a unidade de força auxiliar do avião para forçar o ar dentro da aeronave e a cabine fica pressurizada durante vários minutos. É como procurar um furo em um pneu. Nesse caso, o que você precisa fazer é pressurizar a aeronave, usar um barômetro para monitorar a pressão dentro do avião e procurar os vazamentos dessa maneira. Mas não há indicações de que tenha ar escapando pela porta de trás. Nesse caso, eles acharam que estava tudo bem e terminaram o teste. O jato inteiro parece estar funcionando normalmente. Depois de executar uma série de procedimentos extras de manutenção de rotina, os engenheiros assinam o diário de bordo. Os investigadores estão em um beco sem saída. Uma descompressão explosiva poderia explicar os trágicos eventos do voo 522. Se o oxigênio tivesse sido sugado de repente para fora do avião, todos a bordo poderiam ter desmaiado. Mas os engenheiros não detectaram problema. Quando os caças se aproximaram do avião perto de Atenas, nenhum dano foi avistado. Não havia indicações de que a fuselagem estivesse perfurada. Os investigadores ainda estão lutando para resolver o mistério. O que fez os passageiros e a tripulação do voo 522 da Hélios desmaiarem? E por que um dos comissários aparentemente não foi afetado? A descoberta de um pequeno botão detém a chave de todo o acidente. O acidente com o voo 522 foi um dos mais misteriosos já ocorridos. Hélios 522, estão me ouvindo? Câmbio. Tudo o que os investigadores sabem com certeza é que logo depois da decolagem a tripulação parou de se comunicar com os controladores de tráfego aéreo. Hélios 522, câmbio. Eles ainda não sabiam o que acontecera com o capitão e o resto da tripulação. Me diga o que aconteceu no dia do voo. Eles se concentram na conversa entre o piloto e o engenheiro da Hélios logo depois da decolagem. Depois que o avião ultrapassa os 3.700 metros, um alarme soa na cabine. Operações, aqui fala o voo 522. Câmbio. Voo 522, posso ajudá-los? O aviso de configuração de decolagem está ligado. Como? O aviso de configuração de decolagem está ligado. Geralmente, o aviso de configuração de decolagem só é ativado na pista. Mas os destroços recuperados no local do acidente revelam que não havia nenhum problema com os flaps do avião, nem nada que pudesse fazer disparar o alarme. Então, por que ele soou? O investigador-chefe, Akrivos Solax, se concentra em um pequeno painel de controle encontrado nos destroços do local do acidente. Tem certeza de que isso foi encontrado assim? Ninguém mexeu nisso? Estávamos com sorte. Encontrar esse painel que estava ligado na posição manual foi uma grande descoberta. O painel de pressurização P5 garante que os passageiros tenham ar suficiente para respirar, mesmo em grandes altitudes. Normalmente, a pressurização acontece automaticamente. À medida que o jato sobe, seus motores forçam o ar para dentro do avião, à medida que esse atravessa os céus. Mas quando o botão de pressurização é colocado no manual, tanto o piloto quanto o copiloto são responsáveis por manter a atmosfera do avião usando um controlador. Então explique outra vez como você testou a pressão. Eu entrei na cabine e deixei o botão do pressurizador no manual. Solax fica sabendo que durante a verificação da manutenção no avião da Hélios, os engenheiros de solo mudaram o P5 para a posição manual. Isso os permitiu usar os geradores a bordo para testar os selos de pressão na porta de trás do avião sem ligar os motores. Quando o teste terminou, eles não voltaram o botão para o automático. O procedimento de pressurização da aeronave tem a ver com estabelecer o sistema de pressurização do alto para manual. Eles deveriam ter retornado o seletor à posição alto. Várias horas depois, quando a tripulação entrou na cabine, o botão do pressurizador ainda estava no manual. Está tudo pronto aí? Como? Você está terminando tudo? Quase. Mas nem o piloto nem o copiloto perceberam isso.
Como resultado, depois da decolagem, o avião não pressurizou automaticamente. E quanto mais alto o avião subia, mais rarefeita a atmosfera ficava. O fato de os engenheiros não terem colocado o botão de volta no automático representou um perigo mortal escondido. Tem certeza de que foi assim que isso foi encontrado? Ninguém mexeu nisso? Solax acredita que esse painel pode ter sido a chave para a tragédia. Deixando o botão no manual pode ter levado a outros problemas que o avião enfrentou. Para provar que está certo, ele dá um passo incomum. 4 meses depois da tragédia, ele embarca no avião da Olympic Airlines e refaz a mesma rota executada pelo voo da Helios. Se ele estiver certo sobre o que causou o desastre, este avião deverá reagir exatamente como o avião que caiu reagiu. Certifique-se de que o P5 está na posição manual. Está difícil de ver. Na cabine, Solax pede que a tripulação deixe o botão de pressurização para manual. Uma luz verde acende informando que o controle não está mais no automático, mas o brilho de uma manhã ensolarada dificulta a visualização dessa luz. À medida que o voo refaz a trajetória aumentando a altitude, o oxigênio vai ficando rapidamente rarefeito dentro do avião. A mesma coisa aconteceu com o voo da Helios, o que fez o alarme ser acionado. O que foi isso? Aviso de configuração de decolagem? O alarme soou e foi mal interpretado. A maior parte da tripulação daquele voo nunca tinha se deparado com um caso desses em toda a sua carreira, porque é um evento muito raro. Solax confirma que o alarme disparou por causa da pressão do ar que estava perigosamente baixa, mas ele também descobre que esse som é idêntico ao som do aviso de configuração de decolagem. O aviso de configuração de decolagem está ligado. Mas mesmo se a tripulação do voo tivesse interpretado mal o primeiro alarme, ela ainda teria outra chance de determinar qual era o problema. A quase 5.000 metros de altitude, a luz principal de avisos do avião começou a piscar e ficou ligada durante quase 1 minuto. Agora estamos vendo a luz principal acesa. Porém, uma vez mais, os pilotos interpretaram de maneira errada a causa do alarme. A luz principal de avisos pode indicar que os sistemas do avião estão superaquecendo. Mas ela também avisa os pilotos que as máscaras de oxigênio caíram. Nesse caso, a luz estava fazendo as duas coisas ao mesmo tempo. Mas, como a tripulação não achou que estivesse tendo problemas de pressurização, eles se concentraram nos sistemas de resfriamento do avião. O alarme sobre o não resfriamento foi um efeito colateral de não pressurização. Na verdade, não é que tenha havido uma temperatura alta dentro do avião, mas foram os sensores que deveriam medir a temperatura e a pressão naquela área que sentiram que tinha algo errado. No voo que recriou o acidente, os investigadores monitoram instrumentos registrando os mesmos eventos que ocorreram a bordo daquela aeronave. Ao mesmo tempo, eles também começam a sentir os efeitos da falta de oxigênio. A primeira sensação que você tem é de que seus ouvidos vão explodir e você começa a sentir a pressão nos sinos. À medida que o avião vai subindo, você começa a se sentir meio tonto. É como se tomasse uns 2 copos de cerveja. Os níveis de oxigênio em diminuição também podem ter ajudado a explicar alguns dos comportamentos bizarros da tripulação. Quando o engenheiro de solo perguntou sobre a pressurização, Você poderia confirmar se o painel de pressurização está no automático? O capitão Martin ignora a pergunta e responde com outra pergunta. Onde estão os corta-circuitos de resfriamento de equipamento? A gente realmente não percebe a princípio. É incrível como essa parte é sutil nas primeiras frases. Eles começaram a ficar tontos, começaram a perder a capacidade de pensar coerentemente. De uma certa maneira, essa situação pega você desprevenido. Você não consegue reagir a nada e depois acaba ficando inconsciente. Solax acredita que o capitão devia estar verificando os corta-circuitos atrás de seu assento quando ele e o copiloto finalmente ficaram sem ar. E ao contrário do que acontece dentro da cabine de passageiros, as máscaras de oxigênio na cabine dos pilotos não caem automaticamente se a atmosfera começar a ficar rarefeita.
Hélios 522. Estão me ouvindo? Do outro lado, fora da cabine de comando, nenhum dos passageiros sabia que o avião estava voando sozinho. Eles também não perceberam que uma limitação no sistema de oxigênio havia selado o destino de todos dentro do avião. As máscaras de oxigênio são fornecidas por um gerador químico acima dos assentos, mas os geradores só produzem oxigênio suficiente por cerca de 12 minutos. O problema com as máscaras de oxigênio é que, primeiro, elas não foram projetadas para manter as pessoas com oxigênio em altitude muito alta. Elas foram projetadas para fornecer oxigênio suficiente para que os passageiros possam sobreviver até que os pilotos consigam trazer a aeronave para baixo. E quase sempre elas funcionaram de maneira perfeitamente adequada. Os que usaram as máscaras devem ter permanecido conscientes por vários minutos até o oxigênio acabar. Mas depois eles também desmaiaram. Depois que o avião alcança os 34 mil pés, a pessoa sem oxigênio ainda fica consciente por cerca de 30 a 60 segundos. A maior parte das pessoas acaba dormindo quando a hipoxia começa a deixá-las inconscientes. Sem uma tripulação para pilotar, o Hélios 522 continuou até Atenas guiado apenas pelo piloto automático. Quando a tripulação não tem o controle da aeronave, o piloto automático coloca o jato em um padrão de espera à medida que ele sobrevoa o aeroporto. Se a pressão na cabine do voo que está refazendo essa trajetória não for restaurada, acontecerá exatamente a mesma coisa que aconteceu no voo 522. Então Tsolax pede ao copiloto para colocar o painel P5 no automático antes que o jato chegue à altitude de cruzeiro acima dos 10 mil metros. À medida que se aproxima de Atenas, Tsolax também tem um F-16 perto dele, refazendo os eventos daquele dia. Ele quer confirmar que era Andrés Prodromou quem estava nos controles do voo 522 quando ele caiu. Vestimos uma pessoa de nossa equipe com o uniforme de um comissário. Ele entrou, sentou no lugar do capitão. E o F-16 estava olhando para ele. Ele estava confirmando que foi exatamente o que ele viu no avião acidentado. A reconstrução também responde a outra pergunta sobre o trágico destino do voo 522 da Hélios. O gravador de vozes da cabine captou vários barulhos estranhos. Eles são ouvidos pouco antes de Prodromou entrar na cabine. Tsolax confirma que esses sons foram feitos por Prodromou ao usar o teclado eletrônico para destravar a porta da cabine. Confirmamos todos aqueles itens e durante a reencenação que fizemos foi muito útil. Isso preencheu vários vazios. Ok, vamos descer. Para o investigador-chefe Tsolax, o voo que refez a rota do avião que caiu foi convincente. Não houve nenhuma falha dramática na cabine. Em vez disso, uma série de pequenos erros e interpretações erradas levaram ao pior desastre aéreo da Grécia. 15 meses depois do acidente, as autoridades gregas publicam um relatório oficial sobre o voo 522 da Hélios Airways, mas o mistério continua. O que estava acontecendo dentro do avião enquanto ele ia em direção a Atenas? E por que Andrés Prodromou foi o único que conseguiu ficar consciente até o fim? O acidente do voo 522 da Hélios foi o pior acidente aéreo na história da aviação grega. O relatório final sobre o acidente detalha uma série trágica de suposições erradas feitas pela tripulação de voo. Problemas que poderiam ser facilmente evitados, mas que se tornaram mortais para 121 pessoas a bordo. Mas o que o relatório final não faz é explicar o que aconteceu dentro da cabine de passageiros, que atitudes os comissários tomaram e por que Andrés Prodromou foi o único a permanecer consciente depois de quase 3 horas de voo. Mayday. As entrevistas com os instrutores de segurança da Hélios e com os membros da tripulação pintam um quadro trágico do que pode ter ocorrido. Por favor, ponham suas máscaras. Não sabemos ainda qual é o problema, mas por favor permaneçam sentados. Prodromou estava sentado no fundo do avião. Quando as máscaras de oxigênio caíram, ele esperou pelas instruções da cabine.
As comissárias sentadas na parte da frente do avião devem ter feito o mesmo, mas nenhuma delas esperou muito tempo. Fizemos disso uma questão na Hélios para enfatizar que os tripulantes que estão na cabine não devem depender totalmente dos procedimentos, mas devem pensar por si próprios e adaptar-se a qualquer tipo de situação. Em muitas despressurizações, o avião desce rapidamente, mas à medida que os minutos se passavam no voo da Hélios, o avião continuava a subir. Sem saber o que estava acontecendo, Prodromou deve ter tentado contatar a tripulação na cabine. Capitão Merton? Mas ele não obteve resposta. Poderia nos dar uma atualização, por favor, Capitão Merton? Sem ouvir resposta da cabine, ele logo deve ter percebido que não se tratava de uma despressurização normal. Quando não houve resposta da cabine e a aeronave não iniciou seu procedimento de descida de emergência, não houve protocolo, mas deveria ter havido. A essa altura, Prodromou deve ter sentido que havia alguma coisa terrivelmente errada. Mas para descobrir qual era o problema, ele teve que sair de seu assento. O oxigênio disponível em um 737 é um oxigênio restrito. 10% dessas máscaras estão disponíveis para a tripulação em caso de uma despressurização. Há máscaras extras em todos os assentos de todas as fileiras. Tirando vantagem das máscaras extras dos passageiros, ele deve ter ido até a parte da frente do avião, um processo que a tripulação chama de movimento de macaco. Mas se mais de 12 minutos se passaram, a namorada dele e os outros comissários devem ter permanecido em seus assentos e, como a maioria dos passageiros, devem ter sufocado pela hipoxia. Mas Prodromou era mergulhador e ex-soldado das Forças Especiais de Chipre. Seu treinamento deve tê-lo ajudado a permanecer acordado por mais tempo. Andreas não era um covarde. Ele era corajoso. Não tinha medo de nada e era muito calmo. Mas para sobreviver depois que o sistema de oxigênio dos passageiros parou de funcionar, ele precisava de outra solução. O 737 tinha 4 garrafinhas portáteis de oxigênio. Cada uma delas duraria por mais de 1 hora. Todas as 4 garrafinhas de oxigênio foram encontradas no local do acidente. Aparentemente 3 delas foram usadas. Quando o piloto do F-16 viu Prodromou na cabine pouco antes do acidente, pode não ter sido a primeira vez que ele estivera ali. Como fez no final do voo, ele deve ter usado o código de segurança para destravar a porta antes. O procedimento seria entrar no deck de voo pela porta da cabine. Inicialmente arrombando a porta. E depois, se nenhuma resposta fosse obtida, acionar o código e entrar assim mesmo. Durante a investigação sobre o acidente, foi descoberto DNA em uma máscara de oxigênio na cabine que combinava com o do copiloto. É possível que Prodromou tenha usado essa máscara para reavivá-lo. É possível revitalizar alguém por algum período estendido de tempo se você fizer isso antes que os danos mais sérios ao cérebro tenham acontecido. E essa é uma situação variável, dependendo da pessoa, dependendo de quanto tempo ela está exposta àquela altitude. Mas se ele estava na cabine antes, por que ele saiu de lá? Ninguém saberá. Talvez ele estivesse meio desorientado, meio confuso. Ele estava reagindo com menos velocidade do que normalmente faria. Teria sido seu estado de espírito ou sua condição física? Achamos que ele sabia qual era o problema. Mas seria essa a real situação? É uma pergunta real. Depois de 3 horas no ar, todos os que não tinham usado oxigênio extra já estavam inconscientes. À medida que se aproxima de Atenas, o voo 522 agora é um avião fantasma. A maioria das vítimas ainda estava viva quando o avião caiu, mas é quase certeza que as pessoas estavam em coma irreversível. A hipoxia não dói mais do que cair no sono. Mas para Andreas Prodromou, o voo deve ter sido um pesadelo. À medida que o caça tentava alcançar o jato e com o oxigênio acabando, ele deve ter sabido que ele também estava ficando sem tempo.
Mas mesmo assim, até o final ele não desistiu. Prodromou fez uma última tentativa para salvar o avião. Quando volta à cabine, o jovem comissário que sonhava em se tornar piloto chama ajuda. Mas ninguém consegue ouvi-lo. Provavelmente porque o rádio ainda estava ligado na frequência de Larnaca, o aeroporto de Chipre, de onde o avião tinha decolado. Lutando contra a hipoxia e tentando controlar um avião maior do que qualquer outro que ele já tivesse pilotado, Prodromou estava em uma situação impossível. Mesmo se ele tivesse conseguido tentar aterrissar o avião, agora era tarde demais. O voo 522 estava sem tempo e sem combustível. Há fotos de Andreas em Chipre, no cemitério onde ele e a namorada Charis foram enterrados lado a lado. Como pai dele, meu filho está na minha frente. Onde eu vou, ele está sempre lá. Ele deixou um vazio muito grande. Nunca iremos superar isso. Há fotos na Grécia também. Nas colinas ao norte de Atenas, onde o voo 522 caiu, há fotografias desbotadas de muitos dos que morreram. Iluminadas pelo brilhante sol do Mediterrâneo, elas estão sobre o terreno antigo e acidentado, testemunhando em silêncio um dos acidentes aéreos mais trágicos e bizarros do mundo.